Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Estatística Descomplicada e hoje o assunto é intervalo de confiança. É um assunto que é muito cobrado nas faculdades para quem estuda administração, contábeis, economia, engenharia e também cobrado em alguns concursos. E a gente vai tentar fazer isso de uma forma simplificada. Eu trouxe aqui um exemplo de um livro, o livro do Larson. Ele se chama Estatística Aplicada e tem uma borboleta na capa. É um livro muito bacana para quem está estudando. E o exercício fala assim: em uma pesquisa com 1.219 adultos, 354 disseram que seu esporte favorito é o futebol. Aí o comando da questão pede: construa um intervalo de confiança de 95% para a proporção de adultos em que o esporte preferido é o futebol. Pergunta qual foi a margem de erro, o limite inferior e superior do intervalo e a amplitude desse intervalo de confiança. Bom, o maior desafio na estatística é você interpretar o que o comando da questão está pedindo, porque a maioria das bancas, elas colocam todas as fórmulas para você fazer os cálculos de alguma forma, e inclusive as fórmulas são identificadas. Elas colocam lá o que é intervalo de confiança para média, o que é intervalo de confiança para proporção. O desafio é identificar o que é para fazer, né, qual que é o comando do exercício e qual que é o parâmetro de interesse. Bom, para identificar o que é para fazer, o que é o comando da questão, a gente vai nos verbos, né? Quando tem ali construa um intervalo de confiança, significa que é para construir um intervalo, é simples assim. Então, construir, fazer, elaborar, vão nos verbos que aí vocês vão saber o que é para fazer, qual que é o comando da questão. E o parâmetro, seja média, proporção, desvio padrão, ele pode estar bem claro no exercício ou não. Nesse caso, a gente deu sorte porque o parâmetro está bem claro. O exercício está falando que é o intervalo de confiança para a proporção. Logo, qual que é o primeiro passo? É a gente ir lá no formulário e ver como que é a fórmula do intervalo de confiança para a proporção. E o parâmetro também é importante para a gente identificar qual tabela que a gente vai usar para encontrar um valor crítico, né? Todo intervalo de confiança ele vai ter um valor crítico que é obtido através da tabela própria do teste. Tem algumas bancas que já dão esse valor crítico pronto, mas é mais raro. E quando o parâmetro é proporção, a gente sempre usa a tabela Z para encontrar esse valor crítico. E só para a gente ter uma ideia do que é proporção, né, é uma pequena parcela dentro de uma amostra que é interessada em alguma coisa. No nosso caso, o que a gente tem? A gente tem uma amostra de 1.219 pessoas, das quais 354 disseram que o futebol é o seu esporte preferido. Então, eu posso descobrir qual que é o percentual de pessoas que têm o futebol como esporte preferido. Na verdade, eu preciso desse percentual. Né? A gente pode obter esse percentual com regra de 3, mas como não é o enfoque da aula, eu vou deixar isso num outro momento. Né? A gente descobre aí que 29% tem o futebol como esporte preferido e 71% tem outros esportes. E aí, quando a gente vai lá no formulário da prova e descobre qual que é a fórmula do intervalo de confiança para a proporção, a gente se depara com esse carinha aí, né? O P-chapéu mais e menos o Z crítico, que multiplica a raiz de P-chapéu vezes 1 menos P-chapéu dividido por Nzinho. O P-chapéu é o meu parâmetro de interesse dentro da amostra. Então, como eu estou interessado nas pessoas que gostam de futebol, o comando da questão me fala isso, para construir um intervalo de confiança de 95% das pessoas que têm o futebol como esporte preferido, isso é o sucesso da minha amostra. Então, o exercício também, de certa forma, vai te falar isso, qual que é o sucesso da sua amostra. E dividido por Nzinho, que é o tamanho da amostra. E o ZC é o valor crítico que é obtido daquela tabela que eu falei no slide anterior. Muito bem, então a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar esse P-chapéu. Então eu tenho as 354 pessoas que preferem o futebol, dividido pelas 1.219, que é o total da minha amostra. Fazendo essa conta, eu tenho o valor 0,2904. E o exercício me fala que o pesquisador tem uma confiança de 95%. O que eu faço com isso? Eu vou procurar um valor lá na tabela Z. Só que tem umas regrinhas antes de ir lá na tabela Z. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai transformar os 95% em decimal. Para passar percentual para decimal, a gente divide por 100, dá 0,95.
O segundo passo é dividir esse valor por 2. Aí eu encontro 0,4750. Eu tenho que dividir por 2 porque o intervalo de confiança é sempre para mais e para menos. Vocês devem ter ouvido falar, isso em pesquisa de intenção de voto, né? A margem de erro foi para mais e para menos. É por essa razão. E aí eu vou procurar esse valor, o 0,4750, lá dentro da tabela Z. A tabela Z tem esse monte de valores críticos. E aí, com prática, fica mais fácil de olhar. Mas, para facilitar a vida, eu já estou apontando aqui onde está o 0,4750. Se, por acaso, aquela continha não der um valor exato, a gente pega o mais próximo. No nosso caso, deu exato. Aí, o que eu vou fazer? Quem que vai ser o ZC, que está lá dentro da fórmula do intervalo de confiança? É o valor da primeira coluna, então vai ser esse 1,9, e o valor da primeira linha, que é o 6. Eu junto esses dois valores, então o ZC vai dar 1,96. O que a gente tem de dados, então? O nosso P-chapéu é 0,2904, o tamanho da nossa amostra Nzinho é 1.219, e o valor crítico, o ZC, é 1,96. Feito isso, é só substituir na fórmula. Aí uma coisa importantíssima que as bancas não falam. Todos os valores que estão ali depois do sinal de mais e menos, ali onde está a partir do 1,96, tudo aquilo ali se chama margem de erro. Tem exercícios que vão perguntar apenas qual que é o valor da margem de erro. Então, é só resolver a continha do que está depois do mais e menos. Né? No caso aí, resolvendo essa conta, dá 0,0255. E depois de encontrar a margem de erro, é que eu vou construir o intervalo de confiança. Aí vai ser 0,2904 menos 0,0255, o que nos dá 0,2649. Eu posso passar esse valor para percentual. E depois eu faço com o mais. 0,2904 mais 0,0255. Eu posso passar esse valor para percentual também, que dá 31,6. Aí nós vamos aos resultados. A gente consegue responder quais que foram, né, as questões que o enunciado nos pediu. Ficou errado o marcador aí, mas isso não atrapalha para o nosso raciocínio. Então, qual foi o intervalo de confiança de 95% para a proporção de adultos em que o esporte preferido é o futebol? Então, eu tenho lá, eu vou usar o resultado em percentual para ficar uma coisa mais estética, mas se lá nas opções de marcar tiver em decimal, vocês vão na questão objetiva em decimal. Ficou entre 26,5% e 31,6%. O que isso significa? Eu posso dizer que na população toda de um país ou até mesmo mundial, a proporção de pessoas que têm o futebol como esporte preferido está entre 26,5% e 31,6%. Essa é a interpretação desse intervalo de confiança obtido. Tem questões que pedem interpretação. A margem de erro a gente calculou antes, né, que foi o 0,0255 ou 2,55%. O limite inferior do intervalo é sempre o menor valor do P-chapéu menos a margem de erro, né, dá 26,5%. O limite superior é o maior valor do intervalo, os 31,6%. E a amplitude do intervalo é o maior valor menos o menor valor. Então, é 0,3159 menos 0,2649, o que nos dá 0,051 ou 5,1%. Bom, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil esse vídeo e estamos à disposição aí para maiores aulas e também para esclarecimento de dúvidas. Um abraço a todos.